Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira. Hoje com a presença muito bacana de uma menina que eu admiro o trabalho dela. Fomos parceiros na Casa do Bom Menino. Patrícia da Mata, seja bem-vinda à nossa live especial de quinta-feira, de um tema que assim, que todo mundo ouve falar, todo mundo pergunta sobre o que é, mas ninguém entende a fundo, principalmente nos dias de hoje, que é o cyberbullying. O bullying todo mundo já ouviu falar, mas nós temos o cyberbullying e a Patrícia vai conversar com a gente sobre isso. Patrícia, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda à nossa live e que a gente tenha uma tarde aí para trocar ideias, figurinhas, mesmo à distância aí, você em outra cidade agora, novos projetos. Seja bem-vinda, meu bem. Obrigada, Pedro. A sensação aqui é a mesma. Primeiro, de conseguir estar em contato com Piracicaba, e um lugar que me transformou bastante nesse trabalho com a Casa do Bom Menino. E que honra estar aqui, né? Aceitei, sem dúvida alguma, esse convite justamente pelo seu lugar, né, de parceiro da Casa do Bom Menino, nessa luta aí pelos direitos da infância e da adolescência, né? Então, acho que vale a pena a gente bater esse papo por aqui mesmo. Super relevante. Legal. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o doutor Guilherme, filho dele, para toda a diretoria da Casa do Bom Menino que está lá hoje, os diretores que já passaram por lá. Um grande abraço, doutor Guilherme. Obrigado aí pela sua parceria, pelo trabalho que você desenvolve na Casa do Bom Menino aí. Muito bacana. E toda a equipe, né? Tem uma equipe fantástica lá na casa. A Lana e toda a galera lá. Um abraço para todo mundo. Patrícia, afinal de contas, o que é cyberbullying? E se é que eu estou falando certo, é cyberbullying mesmo? Como é que funciona? O que é isso? Cyberbullying, né? Eu acho que é mais fácil, apesar de ser um termo americanizado, né? Se a gente for falar o termo em português, ele fica muito formal, e o cyber a gente já entende que quer dizer, né, relacionado à internet, e o bullying, que é uma palavra também que todo mundo já conhece, né? Então, tá certinho. Vamos falar disso. E o que é cyberbullying? Bom, acho que para falar de cyberbullying é importante a gente lembrar do que é bullying, né? Porque às vezes o bullying também cai na banalização, né? Às vezes a gente vê adulto comentando, né? Ah, mas eu sofri bullying quando eu era criança e tô vivo aqui, tô bem, né? E não é bem assim. Na verdade, o bullying é uma coisa grave, né, que acontece quando tem uma intimidação, e uma intimidação repetitiva, assim, a tal ponto que vai causando um sofrimento psíquico na criança ou no adolescente que está envolvido com isso, né? Então já começa daí. E aí o cyber é o bullying que acontece nesse meio virtual, né? E eu acho que é tão legítimo a gente falar disso agora, porque em tempo de pandemia maior é o contato das crianças e adolescentes com esse contexto, né, da internet, das redes sociais, e até nas próprias escolas mesmo, que estão nesse ambiente virtual, né? Principalmente as escolas particulares, mas as escolas públicas também estão buscando seus recursos aí. E aí o contato de todas essas crianças e adolescentes no contexto virtual acaba abrindo espaço para o cyberbullying acontecer, né? E o número é muito grande, Patrícia? Você tem estatística? Você tem alguma coisa ligada a isso, algum estudo? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito falado das crianças não brincarem mais na rua, não terem mais contato físico, só ter o contato online, né? E com certeza, se esse comportamento se transferiu para as redes sociais, pela internet, então provavelmente esse bullying cresceu também, né? Você tem existe alguma estatística que comprove isso, que fale sobre isso?
Ainda, eu até dei uma pesquisada, Pedro, ainda não tem, assim, estatísticas nesse contexto de pandemia, né? Mas tem muitos relatos de educadores, de professores, né? Assim, quanto mais a gente vai explorando né, essa semana ainda que eu fiquei bastante em contato com isso, divulgando, as pessoas até, né, me mandam mensagens, tal, e educadores falando, né? E a Unicef tem falado muito disso, né? Porque é um assunto, a relação da criança e do adolescente com a internet é um assunto problemático, né? Porque a gente tirou a rua das crianças, porque a rua é perigosa, né? A nossa geração ainda é uma geração que podia viver um pouco mais nesse contato com a rua. Só que daí ela fica trancada em casa e ela tem a internet, que pode ser também um lugar muito cheio de violência, né, assim, de riscos também. Então existe muito essa preocupação, assim, tem aumentado o número de acesso a sites pornográficos, por exemplo, né? E esses sites pornográficos, além de ser uma iniciação à sexualidade de um jeito muito negativo, torto de objetificação da mulher, né? Assim, que tem uma discussão bem abrangente sobre isso, ela também abre espaço para a pedofilia, por exemplo, né? Então, tem canais aí tortuosos e uma preocupação com o acesso das crianças e adolescentes a esse universo que não tem muitas barreiras, né? Você levantou uma discussão interessante, porque nós estamos falando de cyberbullying, que é aquela questão da agressão verbal, do vídeo. Agora, tem também a questão sexual, também bem lembrado, porque e é um perigo, né? A questão do nudes, a questão da exploração depois disso tudo, que a gente sabe que infelizmente ainda é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é uma situação que é difícil você conseguir pegar o agressor, né? O cara que, o pedófilo, né? Porque eu posso estar lá no outro lado do mundo e fazendo alguma coisa nesse sentido. É complicado, né? E assim, aí, exato, assim, então a internet tem muitos riscos, eu acho que a gente veio aqui para falar do cyberbullying, mas é importante deixar esse alerta, né, assim, que são várias formas de violência ou de abusos psicológicos, né, assim, principalmente porque acontecem nesse mundo virtual, que podem sensibilizar ainda mais, né, assim, afetar as crianças e adolescentes. Com relação ao cyberbullying, a diferença também, uma diferença que pode ser importante, é que ele deixa rastros, né? O bullying, não. O bullying, às vezes, demora para a escola perceber, demora para os adultos perceberem, para tomarem providências, né? E no cyberbullying também pode acontecer essa demora, mas também fica o registro e dá para identificar e dá para registrar, né? E até entrar com as medidas legais cabíveis, né? Contra as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? Então tem essa diferença também. Entendi. Agora, fala para mim. Nós temos Mapear um pouquinho uma, mais. nós temos um conceito, vamos dizer assim, de que não é bullying. Eu estou brincando com a pessoa, eu estou brincando com a criança. Eu não tô fazendo bullying, eu estou brincando, é uma brincadeira. Como é que você distingue a brincadeira do bullying? É bem fácil. Magoa? Se magoou, é bullying, né? E aí a gente pode ir percebendo até que ponto que essa mágoa e a pessoa que sofre que tem que se sentir magoada, né? E essa que é a grande relatividade da questão. Ah, mas também me chamaram de gordo e eu não me sinto assim. Tudo bem, se você não se sente assim, você tá de bem com isso, mas outra pessoa com o mesmo xingamento pode se machucar muito, né? E pode não ser legal para ela.
né? Às vezes uma criança mais tímida, ela começa a se sentir oprimida com isso e ela não consegue se defender. Tem crianças que são mais extrovertidas, que falam, que se defendem, e outras não, né? Então, se magoa, se começa a machucar afetivamente a criança ou adolescente, então já é bullying, né? Então, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é uma grande questão, né? O quanto que as nossas crianças e adolescentes estão sabendo lidar com a empatia, né? Com essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que está aí o grande segredo, né? Não só para o bullying, mas acho que para a sociedade hoje em geral, né? Você se colocar no lugar do outro daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo. É muito fácil falar assim, esse japonês aí, por exemplo, né? Como no meu caso. Né? Será que eu gosto? Exato. Será que eu não gosto? Como é que eu aceito isso, né? É complicado. E não é só no bullying, não. Acho que a sociedade está passando por essa transformação que infelizmente a gente vê, Patrícia, não sei se você já reparou isso, provavelmente sim, que a minha verdade é que vale, a sua não me importa. E aí eu passo a te agredir, eu passo a te questionar, nem questionar, eu passo a te desmoralizar, e isso está refletindo direto nas nossas crianças. Né? Também muito desses comportamentos dos adultos estão se tornando comuns nas nossas crianças, que, na verdade, se transforma rapidamente num bullying, numa agressão, enfim. É complicada a situação hoje no Brasil e no mundo nessa linha de raciocínio. Exato. Nossa, você tocou numa questão muito importante, porque... E é legal você usar esse exemplo do japonês, né, Pedro? Você já deve ter ouvido isso. Porque algumas pessoas levam de um jeito tranquilo, outras não, né? É a mesma coisa que o negão, é a mesma coisa que o gordo, o bolinha, né? Assim, às vezes Quatro a pessoa... olhos. 4 anos, né? Às vezes a pessoa, ela aceita porque aquilo é socialmente aceito, né? Mas não quer dizer que isso não provoque alguma sensação negativa na autoestima dela, né? E sem querer a gente está reproduzindo estereótipos, porque a gente não chama ninguém de brancão, né? A gente chama de negão, não chama de brancão. E pode ser simpático, tá? Mas eu não sei se o outro está gostando disso. E às vezes ele fica coagido, né? Assim, fica constrangido de falar que não e vai aceitando e tudo bem, né? E sem querer a gente está reproduzindo uma prática lá da escravidão de dar nome para uma pessoa sem respeitar o nome real dela, né? Sem respeitar a identidade dela. E aí, você falou de outra questão importante, que é o exemplo, né? A criança vai reproduzir, seja na internet, na sala de aula, seja na sala de casa, aquilo que ela vê os adultos fazendo, né? Se eu vejo meu pai não colaborando com a minha mãe em casa e às vezes desrespeitando ela, né, por conta disso, eu vou achar que eu posso tratar todas as mulheres da mesma forma, pensando aí na educação dos meninos, né? Sempre de uma forma a submeter a mulher. E aí eu posso fazer isso com uma menina na escola, né? Uma menina que de repente eu levei um fora dela, eu não sei como lidar, né, com esse fora, e aí eu ataco, eu agrido, porque eu não sei como lidar, não aprendi, né? A gente fala de habilidades comportamentais, né? Os adolescentes e as crianças, eles vão aprendendo a ter habilidade de comportamento, de socialização. E eles aprendem onde, né? Na escola e na família. Então, esse exemplo do adulto é muito importante, né? Inclusive do professor. Quando o professor faz uma piadinha com o aluno, brinca ou reforça um estigma, ele também está dando esse exemplo para os alunos, né? Está dando esse espaço de intimidação. É puxar a orelha dos nego velho, tem que ser, viu, Patrícia? O caminho não é educar as crianças, não. Acho que nós estamos no caminho de educar os adultos, porque a coisa está feia. Mas E eu vamos acho lá. que
Essa live é por isso, né? Até vai para educar mais os adultos do que as crianças, né? Nós vamos ter que esquecer aquele ditado que pau que nosso torto morre torto. Vou ter que tentar dar um jeito de endireitar essa madeira, porque a coisa tá degringolando, principalmente agora, na pandemia e no dia a dia, né? Que a gente falou agora há pouco, que as crianças não saem para a rua, não tem mais os outros exemplos fora, né? Enfim, é aquele exemplo que está em casa na escola, em casa na escola, em casa na escola. É o caminho. Então, só velharada, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo para as crianças aí no dia a dia. Fala para mim. Até pensar, Pedro, que a gente está vivendo... Fala. Não, pode falar. Que a gente está vivendo uma era, né, em que a expectativa de vida está aumentando, então os adultos estão vivendo mais, né? E aí a tendência é de que cada vez mais a gente tenha que aprender a conviver com gerações muito distintas, né? Entre gerações. E a gente está nessa era em que a informação muda muito. Não dá para acompanhar, e essa é uma grande questão do cyberbullying, do uso da internet, né? Não dá para acompanhar tudo que esses adolescentes fazem na internet, né? Então, essa história do palco, né? De consertar e o desentortar, né? É necessária, porque a gente tem que mudar muito esse mundo de muita informação que a gente está agora, não dá mais para falar, eu fui assim. A gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E aprender a conviver mais entre as gerações. Isso é importante mesmo. Com certeza. Mas fala para mim, isso a gente está conversando sobre um tema aqui corriqueiro e às vezes não é sempre visível. Mas o que reflete quando uma criança sofre isso, ou adolescente? Quais são os efeitos que o cyberbullying acarretam no dia a dia das nossas crianças, Patrícia? Eu vou falar um pouquinho como se fosse um exemplo particular, né? Assim, uma criança começa a sofrer bullying, começam os amigos tirar sarro na escola, né? Vou falar nesse ambiente que a gente pode transmitir para o ambiente virtual. E aí ela fala para um adulto que é de confiança dela, e o adulto fala assim: ah, não é nada isso, eu também já passei por isso, né? Assim, aquela história que a gente estava falando aqui. E ele entende que não adianta falar para o adulto, né? Porque o adulto não vai ouvir e ele começa a acreditar que ele vai ter que resolver sozinho e que ele vai ter que assimilar mesmo e deixar passar. Só que não passa, porque essa que é a característica do bullying, é a intimidação constante, repetitiva, né? Aí não passa. Isso vai trazendo um prejuízo mental para a criança, né, psicológico, muito grande, porque aquilo que antes ela sentia muita raiva e de repente gritava ou chorava na escola, né, ela começa a ver que ela não tem saída. Né? Então, eu vou lá, falo com o adulto, não adianta. Se eu choro, eles tiram sarro de mim porque eu tô chorando. Ninguém percebe que isso está acontecendo comigo, né? Então, essa raiva ela vai sendo engolida a tal ponto que ele começa a acreditar que ele realmente é tudo aquilo que estão ofendendo ele, né? Assim, então, essa verdade começa a existir dentro dele. E isso traz prejuízos muito grandes para a autoestima, né? Isso leva a uma depressão, né? A criança ou adolescente começa a sentir que não tem lugar no mundo, começa a sentir apatia com todas as coisas, mesmo aquilo que ele ama muito, já não tem mais tanto sabor, não é legal assim. Aí começa a ter muito sono durante o dia e à noite não consegue dormir porque fica pensando nessas coisas, e de dia tem sono para fugir da realidade. Alguns falam de dor de barriga, né? Porque na verdade é a parte gástrica mesmo que dói, porque fica corroendo tudo isso, toda essa raiva. Outros falam de cansaço, de não ter vontade para nada, não tem desejo de sair, porque não quer encontrar com as pessoas, né? E para a escola é um terror, né? Mesmo para a escola virtual.
né? Depois, daqui a pouquinho eu posso falar um pouquinho de como que isso está acontecendo na escola, né? Mas esses são os efeitos, até o momento que ele já se descola disso e começa a ter síndrome do pânico, depressão e por aí vai, né? E tem casos de suicídio que acontecem por conta disso, né? Então, e não são poucos. São situações bem emblemáticas e que são importantes, né, da gente relevar aqui. Então, você aí que tem um adolescente em casa, que tem uma criança em casa, que percebeu esses pré-sintomas aí, esses sintomas aí, Sinais, né? Presta atenção, olha bem para o teu filho, para tua filha aí, para o teu adolescente em casa aí, porque eles sempre dão sinais, né, Patrícia? Sempre tem um sinal. Eu lembro que quando eu comecei a tratar de depressão, depois que eu fui começar a entender os sinais que meu corpo me dava para isso. E aí você acabou de falar um negócio, então, para evitar tudo isso. Mas e se eu estou sofrendo bullying? Eu estou sofrendo bullying online, se eu estou sofrendo um cyberbullying, com quem que eu devo conversar? Quem que me socorre? Primeira coisa, alguém que você confie, que você realmente confie, né? Porque tem pessoas que estão preparadas e tem pessoas que não estão. A gente está falando disso aqui nessa live, né? Assim, tem muitos adultos, né, conhecidos nossos, a gente mesmo, né? O que eu faria se eu soubesse que meu filho tá passando por bullying, né? Eu vi até um comentário no Facebook, né? Assim, uma mãe falando, ai, dá até medo de assistir, porque parece que se eu tiver que lidar, eu não vou saber lidar. E aí eu digo, tudo bem não saber lidar. Tem coisas, tem dores, tem sofrimentos, né? Mesmo, o que eu faço com uma pessoa que tá pensando em se matar? Lógico que é a mesma, só ouve, né? Só dá ouvido e respeita com muita empatia aquilo que a pessoa está ouvindo. E depois, na medida que a pessoa vai falando, a gente vai encontrando solução, né? Então, quem ouve, né, algum adolescente, alguma criança que está falando disso, acolhe. E a criança, ela ou adolescente, escolher alguém da sua confiança, adulto, de preferência, né? Às vezes eles acabam falando com um amigo, mas se não deu certo com um, tenta outro, tenta um professor legal da escola, aquele professor simpático que costuma conversar mais com os alunos, que é mais aberto para dialogar, né? Então, assim, vai percebendo quem é um adulto que pode te escutar, mas não deixa de falar, né? Aí depois dos outros passos a gente vai pensando como fazer, mas acho que o principal é esse, né? Se eu estou sofrendo isso, eu preciso dividir isso com alguém. Não conseguiu dividir com um amigo, com um adulto, divide com um amigo, né? E aí o amigo também por isso que é legal a informação circular, né? Assim, porque daí todo mundo, a gente vai formando uma rede. A gente tem que acreditar que a gente não está sozinho no mundo e que a gente tem que criar uma rede. Tem vários sites também, né? Tem um site bem bacana. Eu não sei se dá para usar aqui o recurso de compartilhar a página, mas eu posso, depois da live, eu deixo nos comentários do Facebook algumas dicas de site. Assim. Tem uma ONG que ela é internacional e aqui no Brasil ela é bem atuante, que é a SaferNet. É uma ONG muito interessante, assim, e ela tem um canal de denúncia, que acolhe, inclusive, denúncia de criança e adolescente, e dá orientações, né? Então, às vezes, você pode ir pelo chat mesmo, ou por telefone, e receber orientação do site, e pelo site eles também vão te indicar, assim, na sua região, como é que você pode pedir ajuda, etc., né? E ela serve tanto para os pais, para os professores, quanto para as próprias crianças e adolescentes. Chama SaferNet. E a Unicef também, no site da Unicef, também tem uns canais assim de ajuda. É uma coisa que é sempre inesperada, né? Acho que essa dúvida que a mãe teve aí, que a pessoa que falou com você, provavelmente é que todo mundo, eu também, sinceramente, eu acho que se eu descobrir, eu não sei como,
num primeiro momento, eu não sei como reagir, não. Tem que respirar, pensar, se proteger, né? A primeira coisa é proteger, que você falou, ouvir. Eu acho que esse é o grande caminho. Esses são os caminhos que a gente tem que tomar, né? Ou tanto a vítima, né, de procurar esse apoio, e nós, como adultos ou amigos de alguém que passa por isso, chegar e falar, opa, vem cá, tá aqui o colo, tá aqui o ombro, encosta aqui, vamos ver o que está acontecendo. É primeiro dar esse colo, depois ver o que faz, né? E eu acho que outra coisa que a nossa geração está tendo que aprender é que a gente não precisa mostrar para a criança ou para o adolescente, para a criança às vezes mais, né? Mas para o adolescente que a gente sabe mais do que eles, que a gente sabe de tudo. Muitas vezes é aí que o conflito acontece, né? Porque a adolescência, né, é uma fase em que a gente parte do pressuposto de que toda nova geração ela supera a geração antiga, né? É uma coisa natural da vida. A evolução faz isso. Só que é duro ser pai nessas horas, né? É duro ceder a isso, é duro ver que seu filho está problematizando coisas que você nunca problematizou, está questionando, né? E isso é a coisa mais saudável que existe na adolescência, é um sinal de muita saúde, né? Quando o seu filho está querendo te superar, né? Está querendo ir além daquilo que você ofereceu. E aí já é um passo, né? A gente ceder e deixar com que eles mostrem que eles sabem de coisas que talvez a gente não saiba, né? Então, isso quer dizer também que a gente pode admitir que a gente não sabe tudo e que a gente está ali disposto a aprender junto, né? E a relação, e aí vai uma grande dica dessa relação dos pais com os filhos e a internet. Nem proibir, né? E também não dá para monitorar tudo, mas aprende junto com seus filhos, né? Eles podem te ensinar quais são os caminhos, quais são os riscos, né? E aí é essa a grande questão, né? Da ajuda. Tudo bem não saber. Você sabe que, de vez em quando, quem sofre bullying com essa história lá em casa sou eu, né? Daí, como você não sabe isso, pai? Como você não entende isso, pai? Faz parte, faz parte. Já tô ficando meio safo, eu tô conseguindo fugir do bullying lá em casa, viu, Patrícia? Faz parte. Você tá ficando magoado, Pedro? Eu tô, às vezes, magoa, assim, quando eu tinha 18, bem que eu poderia ter 18 anos hoje, não 50, viu? Mas tudo bem. E como eu chego, eu estou sofrendo bullying, assim, como é que eu chego nos meus pais? Como é que eu chego nos meus responsáveis para falar assim, pai, eu estou sofrendo bullying, eu não estou gostando daquilo, postaram tal coisa de mim na internet, eu não gostei. Qual que é, existe um padrãozinho, alguma coisa para criança, para adolescente procurar os seus pais para procurar ajuda? Uhum. Bom, justamente por todas essas diferenças, né? Cada família tem um jeito de se relacionar e de trabalhar a comunicação entre si, né? Tem famílias que se comunicam muito bem, outras nem tanto. E aí, às vezes, aquelas que a comunicação não está rolando muito bem, né? Tem tanto isso que eu falei do pai saber escutar, ouvir, né? E também da criança ou do adolescente aprender qual é a hora de falar, né? Então, sei lá, minha mãe tá toda tarefada, lavando, né, fazendo comida junto com o meu pai, e eles comentando do trabalho, estressados com alguma coisa, eu vou lá e jogo isso. E aí eles não ouvem, porque eles estavam prestando atenção em outra coisa. E não é porque não amam, às vezes é porque naquele momento nem deu para ouvir, porque estava muito tumultuado. Então, uma dica é escolhe um momentinho em que a atenção vai ser voltada inteiramente para você, né? Aquele momento que é mais silencioso na casa, chamar a mãe no quarto, ou o pai, ou ir até ela,
né? Assim, no momento em que você perceba que a atenção vai estar inteiramente voltada para você, porque às vezes acontecem esses ruídos, a gente acha que o outro não ouviu, mas é porque a gente também não falou de uma forma que desse para ser ouvida, né? E às vezes vai alimentando uma coisa de que, meus pais não me ouvem, eles não me entendem, e é só um delay, né, na comunicação. É aquela velha história, né? Prestar atenção no momento. Não só o pai prestar atenção no momento do filho, mas quanto o filho também prestar atenção no momento do pai, né? Uhum. E do adulto criar esses momentos também, né? Às vezes na correria a gente acaba não criando esses momentos de escuta, de espaço, de conversa, né? E aí é nesses momentos que as coisas podem acontecer. Tá. E se eu sei que meu amigo está sofrendo bullying, eu sei que já tentei conversar com ele, e ele não quer ser ajudado. Ele é aquele cara que se fecha, se fala assim, eu sou isso mesmo, não aguento. Como é que eu faço para tirar o cara dessa caixinha? Essa criança, adolescente dessa caixinha? Não, vem cá, você não é isso que estão falando, você não é essa vítima aí, reage, vamos embora, vamos para cima. Como é que eu devo agir numa situação como essa, Patrícia? É da mesma forma, né? Acolhendo, né? Lembrando que uma pessoa que está passando por isso, ela está muito, muito frágil, muito pouco confiante na vida, não está confiando em nada, não confia na vida, não confia nas pessoas, então só ouvir, né? Assim, já ajuda com que ela consiga desabafar, dar esse espaço, né? Só que às vezes o amigo adolescente que está sofrendo bullying ou que está sofrendo qualquer situação difícil, né? Ele fala assim, eu tô contando para você, mas você não conta para ninguém. E aí o amigo fica nesse dilema, né? Eu sei que meu amigo está sofrendo, mas eu não posso contar para ninguém. Então a lógica é a mesma. Conta para um adulto, né? Depois de um tempo, seu amigo vai entender que você fez o melhor para ele, mas um adulto, de novo, um adulto de confiança, um adulto que vai respeitar essa informação, que vai cuidar, tal. Eu já vi situações em que amigos salvaram a vida de outros amigos de outro amigo que estava tentando suicídio, né? Tomou um monte de remédio e aí ele avisou na hora a mãe, né? Porque quebrou o sigilo, né? Tem horas que a gente tem que quebrar o sigilo, né? Até o Código de Ética da Psicologia fala disso, né? Que é o único momento em que a gente pode quebrar o sigilo terapêutico é quando a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de alguém, né? Então, um amigo ele também pode fazer isso, porque existe um risco de vida, né? Então é importante falar. Então, e se eu propor para ele saia da internet, abandona a internet, é um caminho? Não existe caminho. Não existe mais, né? Esse caminho da internet é um caminho sem volta, né? A internet já faz parte da nossa sociedade. Então não dá, é a mesma lógica assim, eu não vou deixar meu filho usar a internet, eu não vou dar celular, né? Assim, tem uma discussão que é muito importante de idade, de até que ponto que você tem que deixar ou não, né? Mas a internet já faz muito parte da vida deles, né? Nossa, olha a gente aqui, né, conversando em cidades distintas, então não tem como. Só que o que é importante, né? A gente já evoluiu bastante enquanto sociedade, né? Tem muito a evoluir ainda, mas a gente já evoluiu bastante. Antes, né? E a gente teve que criar contratos sociais, né? Combinados, né? Não pode matar, não pode, né? Já começa lá da tábua de leis divinas, né? Então, tudo isso foram combinados que a gente foi construindo para conseguir viver em sociedade. E agora a gente está nessa etapa de criar esses combinados para a internet.
Então, por que é importante a gente estar fazendo essa live? Por que é importante a gente falar disso? Porque é a gente que é responsável por tornar a internet um lugar bom, rico, cheio de coisa para a gente aprender, né? Que faça bem para a gente, que seja um lugar de socialização, inclusive, mas que seja ético, né? Que seja possível para o ser humano conviver. Então, se uma pessoa que sofre cyberbullying, ela deixa de usar a internet, ela está validando que aquele que fez errado continue fazendo errado. Então, por isso a importância da denúncia, por isso que é importante falar, porque a gente precisa educar as pessoas de que esse comportamento que é inadequado e que tem que acabar, né? E que a internet pode ser, sim, um lugar de convivência saudável entre as pessoas. É uma cultura que a gente vai criando, né? Com certeza, acho que esse é o caminho. E se eu sou um adolescente, eu quero. Como é que eu me protejo dessa confusão toda? Como é que eu fico isolado disso? Falo, não, isso não vai me pegar. Como é que eu me protejo? Bom, isso é uma coisa que a gente tem que falar toda hora para os adolescentes e para os adultos. Pare e pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de postar alguma coisa, né? Essa é a primeira coisa, assim. A gente usa a internet como divã do psicólogo, né? Às vezes eu vou lá, desabafo da minha vida inteira e exponho minha vida inteira ali, as fotos que eu coloco, as coisas que eu coloco, né, assim, para o mundo, achando que só alguns amigos vão ver, né? E não, né? Assim, então a exposição é uma das grandes questões, né? Assim, então o que a gente está fazendo, né? Assim, o que você está expondo na internet que depois pode se voltar contra você mesmo. Você sabe, né, Pedro? Você é vereador, Sei bem que é isso. uma figura uma figura pública, né? Assim, às vezes as coisas podem ser editadas, inclusive, né? Fazer meme, alguém pode pegar uma imagem sua e fazer um meme ou criar uma fake news, né? Fake news. Então, primeira coisa é isso, a gente pensar no que a gente está expondo. Estou olhando minha colinha aqui. Então, voltando, depois de uma caidinha básica da internet, estamos de volta. Então, você estava olhando sua colinha aí, né? Para como se Estou proteger. olhando minha colinha. Como se proteger do cyberbullying, Patrícia. Estava falando daquela coisa da exposição, né? Da gente pensar 2 vezes antes. Outra coisa importante, não fornecer detalhes pessoais, né? Então, às vezes, o que pode ser detalhe pessoal? Tudo que dê pistas de onde as pessoas podem te encontrar na vida real, né? Então, por exemplo, se eu tiro uma foto com o uniforme da minha escola e posto nas redes sociais, eu estou dando uma pista de onde eu estudo,
né? Então, isso é uma forma também de dar informação pessoal. Fora da mesmo, né? Informação pessoal, assim, no sentido de nome completo, telefone, endereço, detalhes da sua vida, né? Assim, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado para expor na internet, né? Porque depois isso pode se virar contra a gente. Uma outra dica, assim, que eu já reparei, né? Então a gente está aqui conversando, né? E a gente esquece às vezes do que está atrás aqui no cenário, né? Aí eu estou vendo sua foto. Mas às vezes eu estou dentro do meu quarto e meu quarto está inteiro exposto ali com todas as coisas que eu gosto. E às vezes aquilo que eu gosto tanto pode virar um motivo de zoeira, né? De trollagem que eles falam, né, dos amigos. E aí isso pode dar um start, você começar a ficar com vergonha disso, né, de alguma exposição. Então, é sempre bom a gente pensar no que a gente, que tipo de informação que a gente está fornecendo, né, para as pessoas. Nas videoaulas, por exemplo, eu fiquei sabendo que os professores gravam as aulas para os alunos verem depois, né? Ou para pegar uma lição, alguma coisa assim. Aí tem coleguinhas que pegam a gravação do professor, recortam, fazem memes, fazem zoeira, pegam você bem naquele momento que você tipo estava travado com uma cara esquisita, né? Então tudo pode virar uma brincadeira e pode virar um bullying, né? Então tem coisas que não tem como controlar, né? Mas tem coisas que dá para a gente evitar essa exposição. Outra coisa importante é conhecer todos os aplicativos que você usa, por lei, eles têm que ter configurações de privacidade. Snapchat, todos eles, né? Facebook, Instagram, todos, eles têm que ter e eles têm que ter um acesso fácil a isso. E é que pressionar cada vez mais para que os aplicativos deixem isso bem claro. Então, eu posso escolher quem vai ver minhas postagens, eu posso escolher como, quando, né, o que eu publico e denunciar também. Quando a gente denuncia o comportamento inadequado, a gente está educando as pessoas do que pode e do que não pode fazer na internet, né? Então, usar o recurso da denúncia é bem importante também. E outra ferramenta que daí funciona com os adolescentes, menos, mas bastante com as crianças, são as ferramentas de controle parental, né? Então, o Google tem o Family Link, por exemplo, que é um aplicativo que você consegue monitorar tudo que a criança está fazendo, mesmo que você dê um celular ou um tablet para uma criança, você consegue monitorar tudo que ela está fazendo no celular dela, né? E, inclusive, você consegue regular que tipo de coisa que ela pode assistir, que tipo de joguinho que ela pode baixar, né? E eles também têm muitos jogos que eles se comunicam entre si, né? Por exemplo, Fortnite, GTA, todos esses jogos eles usam fone e eles ficam conversando enquanto estão jogando. Então, tomar cuidado com as informações que passa, né? Quando está nesse bate-papo enquanto está jogando, é também uma estratégia. Você estava falando da minha foto, queria mandar um beijo. Essa é uma obra, são duas obras, na verdade, da minha amiga, da artista plástica Margarete Zênero. Margarete, um beijo. Está aqui, ó, desde o meu primeiro dia de mandato, estão as duas aqui, ó. Ei, estava novinha aqui ainda, ó. Foi quando eu cheguei na cama, estava novinha ainda. Estava viva ainda. Não dá para ver. Falando em Margarete, quero mandar um abraço, um beijo para as pessoas que estão lá, nos assistindo, nos acompanhando. Tem a Marina Silveira, o Silvio da Mata, a Lia Giannichini, a Daniela Caroba, o Danilo Mendemiati, o Marcos Takaki, José Fábio Paz, professor também, a Nancy Costa, também professora, o querido amigo Antônio Olival, a Cida Blanco, a Jussara Bueno, minha amiga, a Marta Esteves, toda a galera aí está acompanhando, e todos quem já passou pela live, aí tem mais de 20 pessoas aí, em nome dessa galera, agradecer a audiência
que a Patrícia está trazendo para a gente aí uma oportunidade importante de conversar sobre o cyberbullying. E, Patrícia, tem punição? Tem uma legislação que inibe, que pune as pessoas que praticam cyberbullying já? Você sabe me dizer? Não, na verdade, assim, não tem específica para bullying e cyberbullying, mas tem uma lei. Ah, esqueci de anotar aqui o número, mas posso deixar as referências depois. Tem uma lei que define o que é bullying, e é uma lei que define que o Ministério da Educação, né, tem que é uma lei para contribuir para o Ministério da Educação entender o que é bullying, definir o que é bullying e definir ações políticas e educativas para prevenir o bullying e o cyberbullying, né? Então, tem uma lei que define. O bullying em si não é considerado como um crime, mas intimidação, violência, né? E às vezes o bullying chega até em violências físicas mesmo, né? Então, tanto o abuso psicológico quanto físico, né? Nesse sentido de invadir, de violar a pessoa, ele entra como um crime, né? Então, já aconteceram de crianças serem punidas, criança e adolescente no Estatuto da Criança, né? Na verdade, eles são intimados ou são orientados, né? Assim, ou tem que prestar algum tipo de serviço ou reparação de danos, né? Para aquela outra criança ou adolescente que foi vítima de bullying. Então, isso pode acontecer. E os pais e a escola também são responsabilizados, né? Assim, aí isso entra do direito civil, né? Porque a partir do momento que o pai deixa a criança sob os cuidados da escola, a escola também é entendida como uma responsável pelo que está acontecendo ali, né? E se a criança sofre algum tipo de violação, a escola é responsável por isso. É lógico que o que é importante ressaltar é que a gente não precisa fomentar essa cultura da punição e que a gente tem que fomentar a cultura da educação, né? Porque se a gente pensa só em punição, a gente esquece de olhar para o aspecto da reparação. Então, quer algo mais educativo, né, Pedro? Você sabe, eu trabalhei com abrigo de criança e adolescente, né? Com várias histórias aí para contar. O que é mais educativo na educação é a capacidade que um adolescente ou uma criança tem de reparar o erro que ele tem, né? E muitas vezes ter que baixar a crista, né? Ter que assumir que errou, ter que pedir desculpa para o outro, ter que reparar o dano que ele causou, né? E tem danos que são seríssimos. Então, por um lado, é importante ter uma lei que defina o que é isso, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que garante, né, a proteção da infância e do adolescente, mas, por outro lado, a gente tem que ter uma ênfase na educação, né? Tem muitas pessoas defendendo a questão da educação digital. A gente não nasceu com um manual, né, de como lidar com esse mundo digital. Então, a gente precisa aprender, tanto os pais quanto as crianças, a usarem a internet, a usar esse universo virtual, né? E aí eu tenho aqui até uma recomendação, posso falar? De um livro Claro. que eu ganhei de presente da avó da Maitê. Olha que legal. Ganhei como mãe, é um super instrumento profissional. Que é esse aqui, olha, acho que vai parecer invertido. Tá escrito Tela com Cautela. Depois eu posso deixar essas referências. É um livro super fácil, que duas mães fizeram, então elas têm um embasamento bem técnico de dados e pesquisas tal, só que numa linguagem bem simples de ler e inclusive com propostas de ações, de conversa, de como conversar sobre isso com as crianças, né? Assim, como criar regras.
como estabelecer combinados. Então, é um livro bem bacana, assim, tanto para educadores quanto para pais, né? É um manualzinho desse que a gente não aprendeu a ter. Você aproveitar a deixa que você falou do livro, você deu a indicação do livro. Olha quem mandou uma mensagem para você aqui. Estou aproveitando os ensinamentos também. Parabéns. Muitas histórias, né, Patrícia? Sugiro que escreva um livro. Você até sabe quem é, né? O querido Guilherme Mônaco de Mello, está aí nos assistindo. Guilherme, obrigado pela presença. Uma boa ideia, viu, Guilherme? Tem história para contar essa moça aí, principalmente está dentro da casa. Temos, nossa, que bom, doutor Guilherme, que você está aqui junto com a gente. Patrícia, muita satisfação. O Guilherme é uma referência no atendimento à criança e adolescente, principalmente na situação de vulnerabilidades. Referência. Revolucionou o atendimento, revolucionou. Ele, você, toda a equipe revolucionaram, fizeram história. E estão escrevendo a história ainda. O Guilherme está lá ainda escrevendo a história lá do atendimento. Com um diretor desse, a gente pôde ir muito longe nessa transformação, né, da Casa do Bom Menino. Acho que ter esse apoio, esse respaldo, né, foi muito importante mesmo. Que bom que ele está aqui. Fala para mim, se eu estou em casa, e com certeza esse cyberbullying ele está fomentado, né? Não tá? Eu tenho que tomar mais cuidado ainda, ou não? Como que você vê isso? Em casa, com a pandemia. Fechadinho em casa. Tá. E bom, porque as crianças estão, você diz das crianças assim, estarem mais em casa. Sim, porque a gente está muito mais no computador, né? Assim, seja para trabalhar, no nosso caso de adulto, né? E eles para estudar, né? Tem escolas que mantiveram o mesmo ritmo, né? De 4 horas por dia, a criançada, os adolescentes na escola tendo aula, né? E tem algumas coisas acontecendo que são um pouco sérias, né? Um pouco não, são muito. É o meu jeitinho de falar, é um pouco sério. Por exemplo, o Zoom, né? Essa ferramenta aqui que a gente está usando, até por isso que eu não estou vendo os comentários, que bom que você está trazendo, Pedro, ou quem está presente, né? O Zoom, ele é... Colando. Né? Eu me desconcentro, então melhor você vai me ajudando. O Zoom tem um chat aqui a gente pode usar, né? Quando está em aula, assim, em curso. E ele tem o recurso do chat privado. Então, por exemplo, a gente está numa sala de aula, o professor está dando aula, o Skype também tem isso. Eu posso mandar uma mensagem só para você, né? E o professor nem vai ver que eu estou mandando essa mensagem. E aí, o que estava acontecendo? Uma situação de cyberbullying, né? A criança está lá assistindo a aula e, de repente, os amiguinhos começam a bombardear. Você é ridículo, sai daqui, olha a sua cara, olha como você faz, olha como você é gordo, olha você é isso, você é aquilo, você não devia existir. Essa é uma frase muito frequente, que é muito dolorosa no bullying, né? Assim, você não deveria existir. Uma pessoa como você não deveria estar no mundo, não tem lugar no mundo. Às vezes as ofensas chegam nesse nível, né? Assim, essa coisa do ódio, né? Que a gente vê tanto na política, né? Sem querer, a gente está dando esse exemplo para as crianças e para os adolescentes também, né? Essa coisa de não suportar o diferente, não suportar aquele que não é como você. E aí a criança vai ficando super oprimida ali e o professor, né, assim, algumas escolas têm a obrigatoriedade de deixar a câmera ligada, enfim, vai criando uma situação muito embaraçosa, né, e dolorosa para quem está sofrendo isso. Ou, às vezes, os alunos tem rivalidade de escola, não sei se você tinha isso na sua adolescência, né, assim, de rivalidades de escola, essas coisas. Eles também fazem isso no contexto virtual.
E aí, por exemplo, um menino que é amigo da turma da outra escola, menino ou menina, enfim, ele passa um e-mail, passa o link da aula para os alunos da outra escola, e esses alunos invadem a sala de aula e começam a ofender o professor, falar palavrão e impedir que a aula aconteça. Então, assim, a esperteza deles é tão grande para usar essas ferramentas que eles podem ir fazendo esse tipo de invasão, né? Ou tem aplicativo que eles baixam, que eles podem gravar o que está acontecendo na tela do computador, mesmo que o professor não grave, depois eles fazem uma gravação. Nossa, eu ouço cada coisa dos adolescentes que eu faço, meu Deus, vocês são muito criativos, né? Assim, é impressionante a capacidade de criar meios, né, de subverter, assim. Então, tem muita coisa que acontece nesse contexto, né? E os professores estão tendo que correr atrás dessa informação, né, também. E numa situação como essa, Patrícia, você citou a Zoom, mas ou uma rede social, ou aplicativo de conversa, se chegar a algum extremo com a criança ou adolescente, ela pode ser responsabilizada por omissão ou por permitir, por não criar mecanismos de bloqueio, porque a gente sabe que tem alguns aplicativos que conseguem barrar, por exemplo, copiar uma mensagem, por exemplo, escrita. A empresa também ela é corresponsável numa situação como essa, ela é punida, ela recebe uma punição, a detentora desse programa? As empresas ainda não são responsabilizadas, assim, mas tudo vai da pressão social, né? Assim, também da gente pressionar as empresas para que elas se responsabilizem. Eu acho que um exemplo bem recente é esse exemplo do boicote das grandes empresas ao Facebook, né? Não tem a ver com cyberbullying, mas tem, né? Porque não deixa de ser. Quando um aplicativo ele permite, né, é conivente com as fake news, por exemplo, né, ele também está permitindo que a internet seja uma terra sem lei. Entendi. Né? E aí, a partir do momento que umas empresas de peso boicotam esse aplicativo nos patrocínios, etc., o Facebook, por exemplo, tem que voltar atrás, né? E repensar suas políticas de privacidade, o seu código de ética, né? Então, nesse sentido, sim, assim, quanto mais a gente denuncia, quanto mais a gente cobra dessas empresas, né? Porque são empresas, então elas podem se responsabilizar pelo que está acontecendo nesse contexto, né? Então, esse é o nosso potencial aí, né? A gente tem que aprender a cobrar para que eles comecem a se responsabilizar cada vez mais, né? E os legisladores também, né, Pedro? Podem contribuir com isso. A gente para pensar, e assim, né, o que você falou, você tocou num assunto importante, porque a legislação ela precisa ser um pouquinho mais rápida no Brasil, né, em qualquer sentido. Se a gente parar para pensar, a agilidade que a tecnologia, a internet tem hoje, não permite uma discussão como foi a do Fundeb, por exemplo, que demorou mais de quase 5 anos só para discutir um projeto, né, e foi votado ontem, e hoje, ontem foi aprovado na Câmara. O Fundeb, que é um recurso tão importante para a educação, demorou 5 anos para se discutir. E mesmo assim, o Ministério, na véspera da votação, quis botar uma alteração que daí ia jogar mais para 2 anos de discussão. Se você deixar uma discussão, uma legislação de internet, 5 anos discutindo um tema, na hora que você aprovar, já está obsoleto, você está coberto legalmente. Já mudou tudo, né? O legislativo tem que fazer seu papel, você está certinho. Eu penso assim também. Fale para mim. Às vezes aparece, né, assim, em contextos como esse da pandemia, né, em que as coisas vêm muito atravessadas dos interesses momentâneos, né, assim, enfim. Nem vou entrar nesse mérito de discutir no Fundeb, né? Então, por isso que tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, tem que ser ágil, né? Assim, mas vai do interesse político, né, Pedro? Então,
É como a gente que trabalhava, né? Eu, no caso, né, trabalhando na Casa do Bom Menino, o importante de ter um vereador que apoiava a causa da infância era porque a gente conseguia ter canal, né? Consegue ter esse canal de discussão e para áreas que nem sempre são as mais valorizadas, né? A educação, por exemplo. Então, a educação digital, né, para crianças e adolescentes, para os professores, é um tema que tem muita relevância, só que acaba não tendo essa relevância política, dependendo dos interesses políticos que a gente tem no nosso contexto aí, né? Então, é importante a gente falar disso, né? Relembrar, né? Olha aqui o social, olha aqui a educação, olha aqui as crianças e adolescentes, né? Que vão Com sendo deixados certeza. para trás. Com certeza, porque a atenção à garantia de direitos é uma política pública extremamente necessária. Ela tem que ser discutida da mesma maneira que é discutida a educação, que é discutida a saúde, que é discutida o meio ambiente, que é discutido tudo. Mas, infelizmente, nós estamos numa transição de começar a entender a importância que é a tecnologia para encurtar caminhos, para poder resolver legislações mais rápido, porque a gente não pode ficar mais dependendo. O marco do saneamento básico é outro exemplo, que demorou anos para ser aprovado. Não pode. Tem coisas que tem que ser urgente. Nós estamos no Brasil que tem só 50% das cidades com esgoto canalizado. Num estado como o Rio de Janeiro, apareceu ontem na televisão, o estado do Rio de Janeiro, o próprio cidadão constrói sua casa, faz o cano de esgoto para jogar no riacho no fundo da casa dele. Então, que Brasil é esse? Precisa usar essa tecnologia para agilizar. Chega de papelzinho, de processinho, de papel. Nós temos que mudar. Mas vamos sonhar com o Brasil lá na frente, né? Quem sabe que resolve logo. Vamos ver. Voltando ao cyberbullying. Eu, adulto, o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar? Qual é o meu papel nesse contexto? Eu já adiantei aí, assim, o adulto vereador. Agora eu aproveito aqui que a gente está ao vivo. O adulto vereador pode ajudar com isso, né? Com políticas, com fomento, né? Com incentivo a políticas públicas, né? À educação, a agilizar a legislação para que as instituições de ensino possam trabalhar nesse sentido, né? Comecem a criar mais esse campo da educação digital, né? Colocar em discussão, colocar em debate com a população, como é o que você está fazendo aqui, né? Acho que é super importante e relevante isso, né? Assim, não é abrir espaço de 1 hora para a gente conversar, falar sobre isso e divulgar. Eu acho que esse é o papel, né? De uma figura pública mesmo. Então, já começa por aí. Né? E fica a dica, né, de ideias de legislação aí para Piracicaba, pelo menos, né? Ou nas articulações políticas, assim. Os adultos profissionais, né? Como que um psicólogo pode ajudar? O psicólogo é quem vai ajudar a fortalecer, né? Tanto a autoestima da criança, né, para que ela não se submeta a essas situações assim e aprenda a se defender para isso, orientando as escolas, né? Eu acho que tem esses papéis orientando os pais, né? Buscando essa mediação entre o que fala a criança e o adolescente e o que os pais ajudar com que os pais compreendam isso, né? Tá aqui falando também, orientando, eu acho que esse que é o papel. E o papel dos pais é de mediar e perceber que é responsável por isso, né? Eu até aqui nesse livro, Nutella com Cautela, tem uma pesquisa que aconteceu no Canadá que dividiu assim os pais em 3 grupos. Os pais que mediavam a relação com a internet, né? Desde pequenininho, desde a primeira vez que a criança pega o celular, os pais estão ali mediando, ensinando,
né, como mentores mesmo, num diálogo constante com a criança e adolescente, os pais que não permitiam, né, assim, que proibiam completamente o acesso à internet, os recursos, e os pais que deixavam, mas nem olhavam, né, assim, sem monitoramento. E aí a pesquisa revelou que só as crianças que tinham mediação, né, mediação parental, elas praticamente zero o acesso delas a conteúdos pornográficos, a conteúdos de risco, né? E tanto as crianças que eram proibidas quanto aquelas que os pais deixavam sem nenhum limite eram as que mais acessavam. Acho que isso já diz, né, assim, do quanto que, e um pouco daquela lógica, não precisa saber tudo. Nesse mundo da informação que a gente está agora, né, nessa era da informação, a gente não vai conseguir saber tudo, eu não vou aprender a jogar GTA ou Fortnite, ou seja lá o que for, mas eu tenho que saber que isso existe, né? E saber como que isso funciona, estar tá junto com os filhos, estar tá do lado deles, observar o que eles estão fazendo, né? E aprender com eles, né? Como eu já falei no começo. Então, acho que o papel do adulto é isso, é mediar e aprender junto, até para ir se aprimorando, né? Como você falou, às vezes você precisa dessa ajuda aí. E acolher, né? Que é aquilo que a gente está falando desde o começo aqui da nossa conversa, né? Do quanto que é importante acolher e buscar tanto na sua cidade, né, assim, quanto nos próprios meios da internet, informação para saber como denunciar, né? Se eu ouço um amigo, o meu filho contando de um amigo que está sofrendo bullying, eu sou responsável por isso também. Eu não posso deixar isso, né? Deixar passar porque eu não quero me meter, né? Então, eu acho que essa que é a responsabilidade dos adultos nisso. E fazendo isso, a questão de passando isso, você ensina também, já desde criança e adolescente, a ser participativo e protagonista, né? Essa questão, por exemplo, quando você vê que um amigo está com dificuldade, você partir para ajudar, tem que ajudar, você passa o protagonismo para ele também, né? Exato. Protagonismo é a palavra, e autonomia, né? Assim, a gente considerar que todo mundo é capaz de ter autonomia. A gente não consegue monitorar, mas a gente consegue ensinar alguns valores para eles, para que eles aprendam a se proteger, né? Não tem aquela expressão que fala, eu crio meu filho para o mundo, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Assim, de criar esse filho para que mundo que a gente está criando os nossos filhos, né? Assim, com que ética, né? Com quais valores que a gente está mostrando para eles, porque assim, o valor que a gente ensina em casa, ele vai reproduzir na internet, ele vai reproduzir no banheiro, ele vai reproduzir com o professor, em todos os lugares, né? Sim. Então, essa educação pelo exemplo é fundamental. Mais uma perguntinha de encerrar, que nosso tempo está estourando, papo bom, vai longe. É o Fábio Paes. Fábio, obrigado pela pergunta. Ele fala assim, ensinar a ver o lado positivo sempre é uma saída? Ensinar a ver o lado positivo sempre? O que é esse lado positivo? Porque às vezes ver o lado positivo, o lado bom das coisas, né? Que esse bom é relativo, às vezes o bom para mim, né? Mas é fazer o bem, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ver o lado positivo da internet, que é aquela história que não tem como fugir dela, né? E a gente ganha muito com a internet também, enxergar sim os lados positivos, mas a gente também não pode negar o lado negativo, né? A gente não pode fingir que ele não existe. Então é um pouco nesse sentido, que tem risco sim,
né? Assim, eu falo para minha filha de 9 anos, tem pessoas que têm más intenções no mundo, então você tem que proteger seu corpo, você tem que proteger as suas informações, né? Tem pessoas mal intencionadas, então a gente também precisa mostrar para as crianças e para os adolescentes que isso acontece, né? Não dá para criar os filhos numa bolha, né? Porque o mundo não é assim. Tem razão. Antes de encerrar, Patrícia, já que você não está acompanhando as perguntas, nossa página, a Giovana Tavares está mandando um recado para você. Parabéns, Pati. Que alegria te ouvir falar de um tema tão importante na atualidade. Grande beijo, da Giovana Tavares. Ah, obrigada, Gil. Ela super divulgou aqui essa live também. Que gostoso. Depois eu não consegui ler todos, a gente estava conversando, mas depois você entra lá, você responde a galera. Patrícia da Mata. Mais de 1 hora de bate-papo, muito gostoso. Relembrei os tempos que a gente sentava lá ficava andando pela casa com o copinho de café, para lá e para cá, vendo a casa, lembrando, vendo os meninos gourmet trabalhando. Que saudade, que saudade. Que cabe logo essa pandemia para a gente poder dar uma volta por lá. E quando você vier para cá, a gente dá uma volta lá. Obrigado, Patrícia. Nem fale, Pedro, estou ficando vó aqui, tem vários filhotinhos desses bons meninos nascendo. Um beijo para o Lucas, que acabou de ser papai, está todo orgulhoso da filhinha dele. Não sei se ele está aqui assistindo. Mas, enfim, é muito gostoso, né? Poder acompanhar esse processo aí da casa. Gostoso conversar aqui com você também, foi bem leve, né? Espero não ter falado demais. Não. É que o assunto é bacana, a gente tem história lá da casa e eu lembro de quanto você me orientava na questão, principalmente na questão da vulnerabilidade, então foi um crescimento no trabalho meu, que eu respeito muito o seu trabalho, viu, Patrícia? Muito obrigado por aceitar por essa tarde aqui, viu, desse papo nosso aqui. Muito obrigado. Que gostoso, Pedro. Muito bom ouvir isso. Bom, eu que agradeço, né? É uma oportunidade essa de conversar, de bater papo com informação, né? Para contribuir aí para a sociedade. Eu acho que essa que é a riqueza, né? Maravilha. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live especial, muito especial, que foi a mais longa por conta do assunto, que foi super bacana, com a Patrícia da Mata, que falou sobre cyberbullying, como proteger nossas crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Obrigado a toda a minha equipe que participou, o Helder, a Emiline, a Luana, o Júnior, a Helena, todo mundo estava nos bastidores aí para ver que fosse possível essa conversa com a Patrícia. E você que nos acompanhou aqui, que mandou mensagem, nosso muito obrigado. Um pouquinho nós vamos responder. Tem bastante mensagem lá, viu, Patrícia? Entra lá. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live especial. Tchau, tchau. Valeu, Paty. Tchau, brigadão, Pedro. Um beijo, pessoal. Valeu.